Quem era Paulo Freire? Ele era um educador? Não, ele era um comunista. E ele nunca educou uma criança na vida, e no entanto, ele é o patrão da educação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de falarmos aqui e a amizade do vereador Rogério Amorim, nosso querido amigo, a todos os demais presentes, né? Então, estou vendo aí o Tiba e a Deia, o casal e a filha Denardia, saudando a todos os presentes aqui, o Igor, na mesa, e a todos vocês que estão presentes aqui. Então, primeiro, uma palavrinha rápida antes de entrar no assunto propriamente dito. Então, esse tipo de perseguição que a gente sofre, que o Rogério tende a sofrer conforme ele fosse aprofundando nisso, isso é muito natural que assim as coisas aconteçam dessa forma. Não à toa, São Paulo diz, numa carta a Timóteo, que acaso todo aquele que quiser viver piedosamente deverá sofrer perseguição. Então, a cruz ela é a marca de todo aquele que quer viver uma vida católica que não seja de BGE. Mais ainda nos tempos modernos, porque são tempos que se aproximam daquilo que diz São Paulo em outra das cartas, agora aos Tessalonicenses, de que primeiro deve vir uma grande apostasia e depois virá o filho da perdição. Ou seja, a grande apostasia ela é um pré-requisito para a vinda do anticristo. E é natural que no tempo de apostasia haja muita confusão, que as pessoas estejam distantes da verdade em muitos pontos, inclusive da educação que nós vamos conversar aqui hoje. Falando, então, propriamente sobre o homeschooling, ele está dentro de um problema de educação, né? Um problema que, a princípio, ele já era para ter sido resolvido há 5 séculos. Por quê? Porque o Brasil ele é fundado sob a égide da cruz e, junto com os estadistas portugueses, vem a principal classe de educadores da história da humanidade, que são os jesuítas. Então, os jesuítas eles foram fundados num quarto de república da Universidade de Paris, que era uma super Harvard da época, do século XVI, 3 colegas de quarto que vão ser canonizados, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. Um dos 10 jesuítas iniciais vai ser reitor na Universidade de Coimbra, e esse reitor, que é o padre Simão Rodrigues, então, vai começar a enviar uma série de jesuítas para o Brasil. Esses jesuítas iniciais vão estar por trás da fundação das primeiras cidades do país, das cidades que hoje ainda são as mais importantes. Nós estamos falando aqui de Salvador, fundada em 1549, já com o primeiro governador-geral, e que teve também a primeira remessa de jesuítas por meio do padre Manuel da Nóbrega. Depois nós estamos falando de São Paulo, que a própria fundação de São Paulo é no pátio do Colégio dos Jesuítas, que teve ali o grande São José de Anchieta como um dos fundadores, e Rio de Janeiro também, porque o Rio de Janeiro ele é fundado a partir de uma guerra dos portugueses contra os calvinistas franceses. E esses jesuítas, porque eles eram formados nas maiores instituições universitárias do planeta, eles sabiam educar, né? Então, naquele século XVI, era algo como se um meio termo, né? Porque as condições eram tão precárias no início que não era nem tanto escola, nem tanto homeschooling. Era um homeschooling ali meio escola, né? Então, os jesuítas se viravam, mas com o passar do tempo, os colégios jesuítas e as residências jesuítas foram se multiplicando pelas capitanias, e, de certa forma, o Brasil já no final do século XVI e no século XVII, ele já tinha encontrado o seu caminho em termos educacionais. Era só manter a pegada. Só que nós sabemos que o inimigo do gênero humano, ele sempre vai tentar destruir aquilo que nós conhecemos como civilização ocidental, a civilização cristã, a civilização na qual o Evangelho ilumina todas as nações. Então, é natural que houvesse uma ofensiva a esse sistema educacional, e ela houve a partir da ascensão das ideias revolucionárias, pseudo-iluministas da maçonaria, que em Portugal se manifestaram a partir do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele destrói a Companhia de Jesus, ele vai ser o principal homem por trás da Companhia de Jesus. Há um livro que o CDB publicou que explica isso muito bem, que é a supressão da Companhia de Jesus do padre Ralph Kiermaier. E quando a Companhia de Jesus ela foi suprimida, o que aconteceu?
houve uma involução civilizacional de séculos no Brasil, na África e na Ásia. E quando os professores do Brasil foram expulsos no século XVIII, a partir da expulsão do fim da supressão da Companhia de Jesus, não foi colocado no lugar um modelo educacional à altura. O Brasil se perdeu, né? O Brasil se perdeu educacionalmente e desde aquela época do século XVIII até hoje, ele tenta se achar em termos educacionais, mas não sabendo qual é a luz que deve iluminar o processo educacional, que é a religião verdadeira, a gente sempre acaba mergulhando em um abismo mais profundo. Então, na República, nós vamos ter, na primeira metade do século XX, em grande parte da segunda metade do século XX, um grande desafio educacional, que é o alto grau de analfabetismo da população brasileira, né? E aí vai surgir até o maior anti-educador da história da igreja para explorar tudo isso, que é Paulo Freire, né? Quem era Paulo Freire? Ele era um educador? Não, ele era um comunista. E ele nunca educou uma criança na vida, e no entanto, ele é o patrão da educação. Não, no mundo. Porque o processo de educação dele foi pensado para adultos. Mas o que ele fazia basicamente? Se um professor ele passa 1 hora em sala de aula educando adultos, tentando alfabetizar adultos, o que ele fez? Simplificando muito, no que dá para explicar em 20 minutos aqui, em vez dele ensinar 1 hora os adultos a lerem e escreverem, ele separava a primeira meia hora para ensiná-los a ser comunistas e a segunda meia hora para ler e escrever, né? Então ele começava com uma doutrinação política e a partir dessa doutrinação política ele ensinava a alfabetização para os adultos. Então o método dele gerava o quê? Gerava analfabetos funcionais aptos a votar nos partidos comunistas, porque na década de 60 para você votar em alguém você só precisava saber assinar o seu nome. E aí o Paulo Freire criou um grande método que ele tentou aplicar no governo de João Goulart, que consistia em quê? Em fazer todo o Brasil analfabeto aprender a assinar o seu nome para poder votar e, no ato de votar em quem? No Partido Comunista. E é por isso que quando vem o regime militar, ele vai ser um dos primeiros a fugirem do Brasil. Então, ele era só um comunista. E a gente sempre teve essa dificuldade, né, em termos quantitativos e, mais recente, um debate em termos qualitativos. Então, eu, tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado, eu tenho doutorado em economia, mas todo o meu estudo sempre foi na sub-área chamada economia da educação. Então, é sempre economia aplicada à educação. Na graduação, estudei sobre indicadores educacionais, no mestrado, mostrando o impacto das cotas raciais no desempenho dos alunos na faculdade, porque, naturalmente, se o nível dos alunos é mais baixo, você vai ter uma repetência maior, uma perda grande de qualidade nas notas, etc. E, na época, eu consegui publicar artigos em revistas científicas no Brasil e também em Cambridge, na Inglaterra. E, no doutorado, então, uma tese mostrando o impacto do uso de maconha no desempenho educacional. Mas sempre essa preocupação com a qualidade. E a qualidade, naquela época da graduação, os índices educacionais na minha dissertação já mostravam que o Brasil tinha um dos piores sistemas educacionais do mundo. Ora, de 2002 para cá, eu tenho certeza que todos que nos assistem vão concordar que a qualidade da educação no Brasil só piorou. E só piorou em qualquer ótica que você possa colocar, seja nas escolas públicas, sejam nas escolas laicas, sejam, inclusive, nas escolas ditas católicas. E nesse cenário de caos, de um aprofundamento das ideias revolucionárias, é natural que aqueles pais que têm uma consciência maior, que são católicos, que estão preocupados com o futuro dos seus filhos, com a santidade dos seus filhos, se perguntem, nesse cenário, como que eu vou educar o meu filho? E é natural que a primeira tentativa se dirija para as escolas privadas, aqueles que têm recursos para isso. Mas quando se olha para as escolas privadas ditas laicas, o que nós vemos? Uma inversão
de prioridades que beira o escândalo. Porque os jovens nesses colégios, eles não são formados para serem jovens virtuosos, para serem jovens santos. Quanto muito esses jovens são ensinados a serem bons profissionais no mercado de trabalho, para se saírem bem no Enem. Nada muito além disso. Então, eles podem até se destacar no mercado de trabalho, mas eles não vão aprender a se deparar com vários dramas dessa vida, com a ideia de dor, com a ideia de sacrifício, com a ideia de doação ao próximo. Podem até se formar numa universidade, mas eles não vão aprender nesse colégio a ser bons esposos, bons pais, bons cidadãos e, acima disso, bons católicos. E, para piorar, não só não se ensina esses valores nos colégios laicos, como normalmente o que você tem é um ensino de valores anticristãos. Porque o que se aprende num colégio privado laico hoje? Ideologia de gênero, laicismo militante, educação sexual, indiferentismo religioso. É o caos. E ai do pai que não tiver recursos e tiver que optar por um colégio público, porque aí o caos se agrava de todas as formas. Primeiro que num colégio público, normalmente você tem uma falência generalizada da autoridade. E o que podia quebrar isso, que são as escolas militares, estão sendo brutalmente perseguidos pelo governo atual. Mas é uma quebra de autoridade constrangedora que chega ao nível de nós termos professores que apanham nos alunos em sala de aula e que sofrem ameaças de morte. Além disso, esses professores, sejam de escola pública ou privada, eles têm que lutar contra a própria péssima formação que eles tiveram nas universidades. Porque eles não aprenderam, muitas vezes nas universidades, a ensinarem os alunos a ler e escrever, a construírem um bom currículo, a dar uma boa aula, mas aprenderam todas as premissas de uma educação paulo-freireana. A ideia da educação bancária, né? A ideia de que o professor ele é um opressor, né? A ideia da luta de classes dentro do colégio. E soma-se a tudo isso o próprio problema salarial, né? Como os salários dos professores no ensino básico são baixíssimos, as faculdades de pedagogia acabam absorvendo, muitas vezes, não os melhores candidatos ao sistema universitário. Então, é o caos, né? Tanto no sistema privado laico quanto no sistema público. Bom, os pais mais esclarecidos, então, eles não vão querer nenhuma dessas coisas e vão buscar um colégio católico. E aí a gente entra na grave crise que a igreja tem sofrido a partir da década de 1960, porque sabemos que desde o início do século XX houve um processo de infiltração generalizada das ideias revolucionárias dentro da igreja, de tal forma que todo o sistema educacional católico dito tradicional capitulou. E aí eu posso dar, por exemplo, o próprio colégio no qual eu passei para o ensino fundamental, porque eu estudei no colégio católico no meu ensino fundamental todo. E eu lembro que eu saí do ensino fundamental com a ilusão de que o caminho para o Brasil seria o comunismo. Porque eu tinha um professor de história e um professor de geografia que eram comunistas. E fizeram a cabeça daqueles alunos mais interessados, né? E como eu pelo menos prestava atenção em sala de aula, eu sempre fui alguém que prestei atenção nas aulas, eu ficava apaixonado por aquele tipo de discurso. E eu lembro que quando eu comecei a me indagar sobre o que é ser católico, a primeira pergunta que eu fiz para um doutor em História católico chamado Orlando Fedeli foi: Orlando Fedeli, Adão e Eva existiram ou era um mito? Então foi isso que eu aprendi no colégio católico. Eu aprendi que comunismo é bom e que Adão e Eva eram mitos. Então é uma falência generalizada, e aí é uma falência que no Rio de Janeiro impacta muito, muito. Por quê? Porque você vê grandes edifícios nesses colégios católicos tradicionais, que foram erguidos por homens de fé na primeira metade do século XX, mas quando você olha por dentro desses edifícios, você vê pessoas sem alma. Então a situação é trágica.
Para o pai de família, a situação é trágica. Como que ele sai de todo esse caos? O pai de família mais esclarecido de todos, ele só vê dois caminhos possíveis. O primeiro, um dos colégios que estão surgindo hoje em dia. Porque no cenário de crise na Igreja Católica, o que tem surgido? Que a restauração da Igreja Católica ela tem começado do zero, né? Então, as editoras católicas antigas estão todas perdidas. Por exemplo, uma delas acaba de publicar um livro que faz apologia ao homossexualismo. Isso é comum. Basta você investigar o catálogo de todas as editoras católicas mais antigas. De tal forma que as editoras realmente católicas, como o próprio São Dom Bosco, Permanência, a editora São Pio X, são editoras que têm no máximo 10 anos de idade. Da mesma forma, as escolas realmente católicas, normalmente, né? Então a gente sempre pode encontrar uma exceção aqui e ali, mas normalmente são colégios mais recentes, né? Então você vê muitas associações de pais formando novos colégios e isso é louvável. E há também outra iniciativa louvável, que é o que está em debate aqui hoje, que é a iniciativa dos pais homeschoolers. Então, nós temos visto, por experiência própria, olhando para os frutos, né? Nosso Senhor diz, no capítulo 7, versículo 16 do Evangelho de São Mateus: pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Quando nós olhamos os frutos que saem dos colégios públicos, dos colégios privados laicos, e comparamos isso com os filhos de pais homeschoolers, então está aqui a Alicia Denardia, aqui ao meu lado o professor Igor Vieira, muito bem, vão poder demonstrar, os frutos de pais homeschoolers são incomparavelmente superiores ao que o sistema moderno tem entregado. Então, é uma diferença absurda do homeschooler para os outros sistemas atuais. E aí a gente começa a se indagar, então, bom, se a prática homeschooler tem gerado tantos frutos positivos para a sociedade brasileira, por que esses pais, essas famílias que não pedem nada para o Estado, estão sendo brutalmente perseguidas? Inclusive com ameaça de prisão. Gente, a resposta, ela não está na história, ela não está na geografia, ela não está na física, ela não está na matemática, ela não está em nenhuma das disciplinas que nós aprendemos no ensino básico, no ensino fundamental ou no ensino médio. Ela está num campo transcendente, ou então nós poderíamos dizer, na disciplina mais maltratada do ensino básico. Ela está na religião. Por quê? Porque a cada geração os homens se dividem em membros pertencentes a duas cidades. A cidade de Deus, formada pelos homens que amam tanto a Deus que esquecem até de si próprios, e pela cidade dos homens, formada pelos homens que amam tanto a humanidade e a si próprio, que esquecem de Deus. E esses homens da cidade dos homens, esses homens que lutam, se formos usar a imagem de Santo Inácio, pelo estandarte de Satanás, eles não vão descansar enquanto não destruírem todos os traços da civilização cristã. E a educação católica, conforme o vereador Rogério Amorim disse aqui, da escola que está sendo perseguida no Ceará, e o homeschooling pelo Brasil, eles só estão sendo perseguidos porque eles colocam como uma proposta ao ensino revolucionário uma proposta de ensino católico. Porque se os pais homeschoolers estivessem preocupados em ensinar Paulo Freire, ideologia de gênero, funk, a fazer o L, vocês podem ter certeza que o homeschooling seria compulsório no Brasil. Então, não se trata de um problema de regulamentação ou de um problema de liberdade. É um problema, antes de tudo, muito mais profundo. É um problema de guerra à cruz. Um problema de guerra à verdadeira religião, à difusão das verdades católicas, das verdades que salvam. Então, aqui,
enquanto presidente do Centro Dom Bosco, nós queremos reafirmar mais uma vez todo o apoio a esses pais educadores heróis aí, ao Tiba, à Deia, ao Adalto, à Ieda, e a todos os jovens que têm se desenvolvido aí muito bem, porque eu tenho certeza que essa geração formada por homeschooler vai muito longe, e que se há uma esperança para o Brasil, essa próxima geração ela vai sair, em grande parte, dessas famílias homeschoolers e desses colégios católicos que estão sendo fundados agora por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que viva Cristo Rei!